E acontece exatamente com a pele da sua cliente logo após uma limpeza de pele. É muito comum a pele da sua cliente ficar com vermelhidão, é muito comum ficar com edema, ficar inchadinho, e também pode acontecer de ter algumas lesões e futuramente, inclusive, algumas manchas. E por que que isso acontece? Acontece porque muitas das vezes, na hora da extração, você pode estar utilizando uma pressão muito excessiva e fazendo excesso de pressão no mesmo local por várias vezes. Por isso que nós usamos as metodologias Cruz e metodologia X. E também, além de usar a metodologia Cruz e X, nós vamos fazendo o quê? Esperando aquela pele descansar para evitar todos esses surgimentos logo após. E também, além disso, é muito importante a gente estar utilizando na limpeza de pele, eu gosto muito, vou deixar essa dica aqui para vocês, os ácidos associados para ser seborregularizadores e queratolíticos para facilitar a limpeza de pele de vocês. E também, como que eu devo evitar esse processo? Para evitar esse processo, eu não posso estar fazendo muito esfregaço na região. Então, quando você terminou de fazer a limpeza de pele, você evita ficar fazendo o quê? Passando uma gaze sobre a região. Se você pega, por exemplo, a gaze, para quem não tem o hábito do uso do algodão, pega essa gaze e fica dando uma esfregadinha como se fosse uma buchinha. Popularmente, lá atrás, na época, quando eu comecei a fazer limpeza de pele, nós fazíamos o quê? Abria uma gaze, colocava algodãozinho e fazia aquele sanduíche de algodão com gaze. Isso daí, muitas das vezes, no trabalhar logo após a limpeza de pele, poderia dar algumas ranhuras na pele ou tirando algumas casquinhas e fazendo com que a nossa cliente tenha uma mancha logo após a limpeza. E também, eu tenho que ter os cuidados em casa, orientar o meu paciente. Então, por exemplo, se o seu cliente veio cheio de pústulas, que é aquela acne inflamada, você deve fazer as recomendações para o seu cliente. Como, por exemplo, se ele tem acne inflamada e isso daí você fez a limpeza de pele, removeu, você tem uma portinha aberta de uma bactéria. Então, nós temos que orientar o cliente no uso do que? De toalhas de papel ao secar a pele. Evitar com que fique com aquela toalha ali de rosto, né, pendurada, e está fazendo a utilização da mesma toalha. Porque pode ter alguma bactéria e ter aquele efeito rebote. A cliente sai daqui da clínica, né, feita a limpeza de pele, toda linda, maravilhosa, depois volta com aquela pele toda cometida de acne novamente. Outra coisa muito importante é utilizar o travesseiro, né, a troca, né, da fronha constantemente, fazer com que essa cama esteja sempre bem higienizada, assim evitando o efeito rebote da acne. E também, lembrando, nós vamos evitar com todos esses cuidados, desde a limpeza de pele e os cuidados em casa, o surgimento de manchas, efeito rebote, controlando a oleosidade da pele do nosso cliente, sendo um seborregularizador e um queratolítico. Essas 5 etapas são muito importantes para que o seu cliente evite todos os efeitos rebote durante o surgimento aí na limpeza de pele, de futuras acnes, e também você tem uma pele totalmente saudável. E lembrando que você consegue também manter a pele do seu cliente sempre com boa qualidade quando você utiliza o Serum Restore logo após a limpeza de pele e que ele também venha usando em casa. Porque muitas das vezes os profissionais relatam a dificuldade da remoção dos comedões por falta de hidratação. E isso é muito comum. Então fica aquele cravinho seco e muitas das vezes pode causar lesões também na pele. Aqui com o Serum Restore, eu tenho aqui um processo de hidratação prolongada na pele do cliente. Quando eu utilizo um Serum Restore, ele é composto por aloe vera, que é super hidratante, regenerador de tecidos, melaleuca, que vai ter essa ação secativa, evitando o surgimento da acne. Também ele vai ter aqui o própolis, que vai evitar a inflamação, também logo após a extração, evitando aquele efeito rebote. E também aqui você vai conter, junto com todos esses ativos, o extrato de própolis. Então, 4 ativos que são essenciais na finalização da limpeza de pele do seu cliente. Outra coisa que eu faço também para controlar o excesso da oleosidade na pele do cliente é fazer a desencrustação. Aí você pode dizer assim: nossa, Lu, você é esteticista raiz. Sim, gente, sou esteticista raiz com muito orgulho. E você que está vendo esse vídeo,
passa a utilizar, se você tem corrente galvânica, você utilizar a polaridade negativa junto com o nosso emoliente, você vai conseguir o esvaziamento daquela glândula sebácea, trazendo uma limpeza desencrustante para o seu paciente. E sabe em qual passo que você vai colocar esse daqui? Você vai fazer a higienização, sabonete, esfoliante ou ácido, né, como eu falei para vocês, o tônico, e aí sim você vai fazer a emoliência. Nesse passo da emoliência, é muito importante você iniciar o processo da desencrustação, caso você tenha o desencruste, tá? Que é a corrente galvânica com a ponteira gancho. Lembrar de fechar essa corrente, também um erro comum entre os profissionais, às vezes coloca a polaridade negativa aqui e esquece de pôr o positivo em contato com a pele do paciente. Então, ó, contato com a pele do paciente, nas mãos ou na escápula, você vai estar utilizando a ponteira vermelha e a ponteira preta vai estar direcionada na caneta, junto com o ganchinho. E aí você vai utilizar aqui o nosso emoliente. Como que você vai fazer? Aplica na pele do paciente e vem já fazendo o movimento circular por toda a face. Fez aqui a emoliência, você pode reaplicar e colocar o vapor de ozônio. Quer dizer, você vai ter muita facilidade na hora da extração. Vai evitar lesões na pele do cliente, porque aqui, sabe aqueles pontinhos brancos que acontecem na região de queixo, na região de nariz? Você já consegue fazer a extração durante o processo da desencrustação. Além do processo da desencrustação, você também vai facilitar a emoliência daqueles comedões mais durinhos. Aí você pode fazer aquela aberturinha, se você tem o hábito de fazer abertura com agulhas, com plasma, pode fazer abertura na sua metodologia, do jeito que você sabe trabalhar bem, e aí você faz a extração de uma forma muito mais segura.